Esse foi o texto de ontem que nós conversamos ali na Casa da Rocha Guarulhos, inclusive na nossa transmissão ao vivo, via internet. E para você que não pôde acompanhar com a gente, fica a sugestão que você confira a conversa completa no nosso YouTube e saiba melhor o que é que nós conversamos ontem. Segundas-feiras aqui no Novamente, na nossa live, eu dou uma geralzinha básica assim, sobre o assunto. Então vamos lá, Lucas 5, 27. Vou ler com você o texto, é um texto curto, cabe aqui na nossa conversa, e diz o seguinte: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Simples assim, né? Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Bom, gente, a história é muito rápida, contada por Lucas, muito sintetizada, digamos assim, as palavras são muito simples. O que acontece é que Jesus, depois de curar o paralítico, ele sai e encontra Levi justamente na coletoria, que era praticamente o escritório de Levi, e conversa com Levi. Vamos nos lembrar que Levi é Mateus, o apóstolo. Ele era um publicano, ou seja, um judeu que cobrava impostos dos judeus para Roma. Isso com certeza fazia Mateus ser uma pessoa não grata, né? Como a gente fala, não era uma persona não grata, assim, era um cara meio questionado por isso, porque traía o seu próprio povo. Por conta disso, ele fazia parte de um grupo chamado de pecadores. Quando Lucas usa esse termo, ele se refere a um conjunto de pessoas, como o paralítico, como o leproso, como prostitutas, ladrões e inclusive pessoas como Mateus, ou seja, publicanos. Jesus chama Levi, ou Mateus, ele deixa tudo, segue Jesus. É uma coisa assim muito rápida, pelo menos o registro de Lucas é esse, e ele sai seguindo Jesus. Dá para a gente aprender já alguma coisa com relação a isso, né? Mas o que acontece depois é que Levi, ou Mateus, ele dá um banquete em homenagem a Jesus, provavelmente para apresentar Jesus aos seus amigos, e o texto nos diz que nesse banquete estavam publicanos e outros amigos de Mateus, outros pecadores. O próprio Lucas registra isso. E Jesus estava lá, gente, sem problema nenhum. Ele passa tempo com esse pessoal. Esse é mais um dos registros que nos mostram que Jesus não tinha exclusão com ninguém. Ele se relacionava com pecadores, pense nesse grupo, ele se relacionava com gente poderosa, com qualquer um. Jesus não tinha problema, mas você há de convir que Jesus passa bastante tempo com esse grupo que é desprezado pela sociedade, pela religião de Israel. Está lá Jesus com aqueles amigos de Mateus, os próprios fariseus e mestres da lei já perguntam para os discípulos de Jesus por que Jesus come com esses pecadores. Essa atitude de Jesus, gente, ela causa muito escândalo e muita revolta. Por quê? Porque Jesus era reconhecido pelos milagres, sinais que fazia, era conhecido pela palavra sábia que saía da sua boca. Lembra-se que lá em Nazaré, no comecinho de Lucas, o texto nos diz que ele era admirado pelo que falava. Só que quando você olha para Jesus, ele está andando no meio de quem? De pecadores. Não era esse o comportamento esperado pela elite religiosa de Israel. Mas Jesus está nem aí para esse pessoal. Ele quer implantar o reino, ele quer falar do amor de Deus. E ele responde para esses homens que ele veio tratar e cuidar dos doentes. Quando Jesus diz isso,
ele usa um ditado, não é? O médico não está aqui para cuidar de gente sã, o médico ele vai atrás de quem está doente. Ele está querendo dizer, na verdade, que todos são doentes. E mais, que aqueles que deveriam fazer isso, que são esses que estão questionando a Jesus, não fizeram. Eles que deveriam cuidar das pessoas. Mas eu, como médico dos médicos, digamos assim, é a fala de Jesus, estou aqui para fazer o que vocês não estão fazendo. Bom, é um texto, como eu disse, rápido, simples, sintético, mas ele deve ser sempre visto à luz dos outros textos. Vamos nos lembrar qual é o caminho de Jesus? Olha, capítulo 5. Pegue aí Lucas 5 e leia inteiro, que você vai perceber como tem ligação uma coisa com a outra. É Lucas escrevendo para Teófilo e querendo dizer alguma coisa na construção do texto. E ele registra, logo ali, capítulo 5, versículo 1, o chamado dos discípulos, homens pescadores e pecadores. Inclusive Pedro se joga no chão e reconhece que é pecador diante de Jesus. Depois ele cura o leproso, que era um homem desprezado pela impureza religiosa. Ele cura o paralítico também, com a mesma característica, e agora ele escolhe e chama Levi, gente. Olha só o link de uma coisa com a outra. O que Jesus está dizendo, aliás, o que Lucas está dizendo, registrando essas atitudes de Jesus, é que Jesus quer perdoar a todos. Jesus veio para andar com todos e perdoar a todos. Ele não é seletivo para caminhar com pessoas, abraçar pessoas, acolher pessoas e receber pessoas. Lembre-se, aquilo que Jesus disse lá no capítulo 4 de Lucas, ele veio inaugurar o ano da graça do Senhor. É a chance, é o perdão, é o amor, é o acolhimento, é isso mesmo que Jesus veio fazer. E ele, inclusive, deixa isso muito claro quando ele diz para os fariseus que ele não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele está dizendo que todo mundo é pecador. Todo mundo é pecador. As pessoas podem não admitir isso. Aqueles líderes religiosos andando com Jesus podem dizer que não são, mas eles são. E Jesus sabe que eles são. Eles podem até não admitir, mas também sabem que são. Então Jesus veio abraçar e acolher a todos. Outra coisa é que Jesus, Lucas mostra que ele dá atenção a pecadores que reconhecem o seu pecado e se dispõem a andar com Jesus. É bonito isso. Com quem Jesus caminha? Com aquele que reconhece o seu pecado. Porque aquele que não reconhece, tanto faz. Tudo bem, fique aí. Eu estou aqui para te receber. É como se Jesus dissesse isso. Estou aqui para te receber, estou aqui para te abraçar, estou aqui para te perdoar, mas você não quer. Se você não quer, caminhe do jeito que você quiser. Os pecadores assumidos recebem uma atenção de Jesus e são transformados nessa convivência com Jesus. Só nesse trecho que nós lemos do capítulo 5, nós temos duas histórias incríveis. A primeira delas é Pedro, que deixa tudo e segue Jesus, e a outra agora é Levi, é Mateus, que também deixa tudo e segue Jesus. Nós não temos respaldo para dizer o que aconteceu com o leproso, nem com o que aconteceu com o paralítico. Eles foram curados. Se eles entenderam o chamado de Jesus e se tornaram participantes e discípulos andando com Jesus, a gente não sabe. Mas Jesus os curou, Jesus os restaurou, Jesus os alcançou. Se eles quiseram ou não, problema deles. O que Jesus realmente espera é que essas ações milagrosas que ele faz, no caso dessas histórias, mostrem quem ele é, despertem o coração das pessoas, elas se percebam arrependidas como Pedro viveu e a sigam. Mas às vezes isso não acontece. Muito bem. Diante desse comportamento de Jesus, que comportamento é esse? Ele vem para perdoar todos e andar com todos. E ele
dá espaço para as pessoas terem a sua vida transformada, e quando elas querem, ele as abraça efetivamente, o que é que nós aprendemos, penso eu? Falei isso ontem, né? Primeira coisa é que nós devemos ser esses pecadores que se reconhecem pecadores e se rendem a Ele. Lucas 5:28 é a expressão do que aconteceu com Mateus. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Simples, mas muito profundo. Ele virou as costas para si. Um publicano, gente, era rico, porque eles roubavam bastante. Esse é o perfil do publicano. Ele aproveita do seu cargo, da sua estrutura e rouba os seus compatriotas, inclusive. E ele, recebendo o convite de Jesus, não tem problema, ele larga tudo e segue Jesus. É um abandono da sua estrutura de vida, é um abandono da sua qualidade de vida, é um abandono do seu conforto, é um abandono das suas práticas, é um abandono de si mesmo. O que Levi vive. Esse é um exemplo muito importante para nós. Diante do que Jesus faz e fala nessa história, a gente precisa se lembrar que esse é o chamado que recai sobre a gente também. Largarmos tudo e seguirmos Jesus. Mas eu amplifiquei essa conversa ontem para pensarmos um pouco sobre a igreja. Porque a igreja, ela continua fazendo o que Jesus fez. Lembre-se de Mateus 28, a grande comissão. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto lhes ordenei. É a palavra de Jesus à igreja, aos discípulos e à igreja. Nós hoje somos o corpo de Cristo e andamos aqui na terra fazendo o que Jesus fazia. Pelo menos essa é a ideia, né? Pelo menos é assim que deveria ser. Se estamos fazendo isso ou não, aí já é um outro problema. Mas enfim, sendo aqueles que dão sequência ao trabalho de Jesus, será que a gente tem agido como Jesus? Será que a gente tem, em primeiro lugar, nós estamos dispostos a andar com as pessoas, com todos, como Jesus foi disposto a andar com todos? Será que a igreja está disposta a andar com todos? Essa é uma pergunta importante para a gente fazer. Porque você há de convir também comigo que várias e várias vezes nós nos mostramos e somos seletivos. Temos os progressistas e temos os conservadores. Os conservadores dizem assim: não, você não tem cara para andar com a gente. Você ainda não mudou. Aqui é um grupo seleto de gente que foi mudada. Você precisa mudar primeiro para poder andar conosco. Não é interessante que Jesus abraça todo mundo, cura todo mundo e depois diz: vem, anda comigo? Mas a igreja lá hoje quer primeiro uma transformação para depois possibilitar que a pessoa ande junto. O Deus da graça, ele age assim, ele proclama salvação primeiro e depois pede transformação. Lembre-se da saída do povo de Israel do Egito. Primeiro Deus salva e liberta, depois ele dá as leis. Mas a igreja quer agir diferente. Ela quer transformação primeiro. Parece que a igreja não quer ter trabalho de cuidar de pessoas. Isso vai contra o que Jesus faz. E o que ele faz tem que falar com a gente. A segunda coisa é o outro aspecto, é que Jesus ensina que é preciso mudar de vida e fazer do arrependimento uma realidade. Jesus deixa isso claro, gente. Quer andar comigo? Tudo bem. Eu te curei, eu te amei, ou te amo, te perdoei, te perdoo. Mas você quer andar comigo? Então, arrependa-se. Metanoia.
Você percebe esses dois movimentos? Ele abraça qualquer um. Ele cura qualquer um. Ele ama qualquer um. A partir do momento em que a pessoa se percebe devedora desse amor e quer andar com ele, mude de vida. Mude de vida. Ele fez isso com o paralítico do tanque de Betesda. João 5, lembra disso? Ele disse assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo, isso está em Mateus 5,14. Ele disse: olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior, meu irmão. Mude de vida. Ele disse isso para a mulher flagrada em adultério, João 8,11. Nem tampouco eu também te condeno, ninguém te condena, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Entende? Jesus recebe, ama, abraça, acolhe, é isso mesmo. Mas você quer andar comigo? Então, aí o caminho é mais estreito. A porta do reino, ela estreita. A igreja deve acolher a todos. E eu tenho grande preocupação com isso diante do tempo em que a gente está vivendo. Não é? E a gente está sendo cada vez mais relativista. A nossa sociedade está cada vez mais envolvida com o que o Evangelho diz que não é correto. Cada vez mais. É o caminho natural das coisas, infelizmente. O homem cada vez mais egoísta, cada vez mais sensual, cada vez mais sexualizada, a nossa sociedade cada vez mais arrogante, tudo cada vez mais. A igreja precisa receber todos, como Jesus recebeu a todos. Mas a igreja precisa ensinar para as pessoas que o Jesus que acolhe é o Jesus que diz: mude de vida, não peque mais. Os conservadores, eles não querem receber a todos. Os progressistas não querem que todos sejam transformados. E Jesus não era nem conservador e nem progressista, ele é o Senhor do reino. Então, que nós aprendamos, que venham todos, todo tipo, de todo jeito, com todo tipo de situação esquisita que o pecado gera nas pessoas, com todas as loucuras dessa vida moderna que a gente tem, com tudo venha. Que venham todos, mas que todos se arrependam. E a gente ande com eles como a gente anda com a gente, para que uma obra vá sendo feita e uma transformação vá acontecendo. E Pedros se convertam em apóstolos. Não foi de um dia para a noite, foi um processo que Levis, Mateus, publicanos se transformem em apóstolos. E que, eventualmente, entre esses estejam os Judas. Eles estarão. Eles que vêm e que não são transformados, mas que Jesus anda com eles. A gente às vezes só quer andar com Pedros e Mateus, mas a gente também tem que andar com os Judas, que não querem, que vão ouvir, que vão fazer tudo errado, e a gente vai andar com eles. Que seja esse o nosso despertamento, é a minha oração hoje aqui no Novamente, para a gente se tornar uma igreja que efetivamente vive os valores do reino. Grande desafio para a gente. Em épocas de instituições fortes, de mudança de comportamento inadequado por parte da igreja, em tempos de relativismo, que a gente abrace os valores do reino e que Jesus nos ajude em tudo isso. Esse é o nosso papo aqui hoje no Novamente e a gente se vê no próximo episódio, aí na próxima conversa.